Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui, se inscreva neste momento. Estamos aí buscando os 110 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. E se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado. Você sabe que o like é muito importante aí para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Hoje a gente vai repercutir aqui, trazer os principais pontos da entrevista concedida ontem do presidente Alexandre Campelo, onde ele fala sobre reforços, fala aí sobre a possibilidade de trazer 2 reforços de peso para a temporada do Vasco da Gama, né? Fala sobre a permanência de Martim Benítez, sobre Antônio Valência, sobre as expectativas para o Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa aí que o presidente Alexandre Campelo disse ontem na live no canal Atenção Vascaínos. Então, depois da vinheta, a gente comenta cada um desses pontos aqui da live do presidente Alexandre Campelo. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito. Vamos falar aqui sobre reforço, sobre Valência, sobre Martim Benítez, salários, enfim, muita coisa. O vídeo de hoje tem muito assunto interessante, né? Ontem o presidente Alexandre Campelo concedeu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos. Fizeram uma live ontem à noite, por volta aí das 8 e pouca da noite. Eu não pude assistir a live ao vivo porque no mesmo momento eu estava ao vivo aqui no canal, numa live com o Sorato, então só assisti depois a live do canal Atenção Vascaínos. E sei que live, quando você não assiste naquele momento, acaba que, enfim, não é a mesma coisa depois você pegar e ver 2 horas de entrevista, né? Por isso, a gente vai fazer aqui aquele resuminho dos principais temas debatidos ontem e as respostas do presidente Alexandre Campelo sobre assuntos importantes como salário, reforços, contratações, Martim Benítez, muita coisa. Então vamos começar falando sobre reforços, né? O torcedor do Vasco está aí na expectativa por reforços para o restante do Campeonato Brasileiro. Depois aí dessa sequência de resultados negativos, né? O torcedor do Vasco que estava bastante empolgado, mesmo quando o torcedor estava empolgado, o torcedor sabia que o time precisava de reforço. Mas depois aí dessa sequência de resultado negativo, o torcedor ligou de vez o sinal de alerta e quer reforços para a sequência do campeonato, para o Vasco conseguir ali se manter na parte de cima da tabela, mesmo aí 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda está na 5ª colocação, né? Está numa posição confortável ali no campeonato, mas tem que abrir o olho porque mais 2 derrotas aí já despenca na tabela, porque está todo mundo muito junto, né? E a próxima rodada o Vasco já enfrenta o Atlético Mineiro, líder do campeonato, fora de casa, tendência de um jogo muito difícil. E sobre reforços, a expectativa é que o Vasco deve esperar a abertura da janela de transferências internacional, né? A próxima janela de transferência abre aí no dia 13 de outubro, aí no próximo mês, e fica até 9 de novembro, né? E aí o Vasco vai atrás dessas peças para poder reforçar o time. A diretoria tem como prioridade um meia, um atacante e surgiu a necessidade agora também de um lateral direito, porque a sequência tenebrosa aí de Iago Pikachu ligou o sinal de alerta também dentro do Vasco da Gama. Então essas 3 posições aí, né, o Vasco entende como as mais carentes: um meia, um atacante e um lateral direito. Paralelo a isso também tem a situação do Martim Benítez. O Vasco vai tentando aí prorrogar o empréstimo até fevereiro, paralelamente também vai tentando aí recursos para poder contratar o argentino em definitivo. Inclusive sobre isso, sobre Martim Benítez e também um pouquinho sobre Germancano, na live de ontem o presidente Alexandre Campelo informou que não houve pagamento de luvas nem para Germancano nem para Martim Benítez, para eles virem ao Vasco da Gama, né? Foram 2 jogadores aí que vieram de graça, segundo o presidente Alexandre Campelo, que disse também que o Vasco está aí negociando a permanência do Martim Benítez, mas ainda não chegou a um acordo com o Independente, mas que o Vasco está aí tentando. Alexandre Campelo ainda concluiu dizendo que a vontade do Martim Benítez é importantíssima nessa negociação para ele poder ficar no Vasco da Gama. E aí citou também como exemplo o
Raul, que recentemente saiu do Vasco e foi pro Bragantino. Quando a vontade do jogador, o jogador expressa a vontade, quero ficar, quero sair, isso conta bastante numa negociação. O Vasco não conseguiu segurar o Raul porque não queria ficar com um jogador que não queria ficar. Então, se o Martim Benítez bateu o pé para o Independente que quer ficar no Vasco da Gama, isso ajuda bastante também nas negociações, segundo o presidente Alexandre Campelo. E aí, sobre reforços, né, a expectativa sobre reforços, o presidente Alexandre Campelo afirmou que há chances de chegarem 2 reforços, e aí ele usou um termo de maior peso, 2 reforços de peso maior para a sequência do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, há espaço agora na folha salarial por conta de jogadores que saíram, né, como Fred Guarim, Cláudio Vinck, enfim, jogadores que não tinham salário, assim, vamos dizer, baixo, né? Então existe espaço na folha salarial para o Vasco trazer 2 reforços aí de peso maior. 2 reforços aí que a galera gosta de falar, 2 reforços de peso, né? 2 jogadores que chegam aí para escolher camisa e ser titular. Isso foi o Alexandre Campelo falando ontem na live do canal Atenção Vascaíno. Será que vai pintar mesmo um reforço de peso em São Januário? 2 reforços de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro? Quero a sua opinião, quero a sua expectativa. Você acredita no que o presidente Alexandre Campelo fala? Comente aí pra mim, a sua opinião é muito importante. E aí, nesse assunto reforço de peso, né, é impossível não falar de Antônio Valencia, nome que vem sendo muito especulado aí no Vasco, né? Os empresários do jogador, inclusive, já disseram que aguardam um contato mais efetivo do Vasco para poder ter um projeto apresentado, né, para o jogador poder analisar uma proposta do Vasco. Então é óbvio que o assunto Antônio Valencia também foi debatido. E aí perguntaram se uma contratação do Antônio Valencia não seria uma contratação de risco, né? E aí o presidente Alexandre Campelo talvez tenha dado uma dica ali de que a coisa pode acontecer, porque ele deu uma risadinha e falou, não, talvez não. Então, pode ser que a coisa com o Antônio Valencia deu uma evoluída aí nas próximas semanas. A expectativa, né, do torcedor, eu vejo nas redes sociais que o torcedor está bastante empolgado com a possibilidade de ter Antônio Valencia defendendo a camisa do Vasco da Gama. Tomara que seja uma negociação que aconteça. O Antônio Valencia está livre no mercado, né, se ele viria aí para lateral direita ou para jogar como volante, 2 posições que o Vasco precisa muito. Então, tomara que essa negociação aconteça. Alexandre Campelo deixou no ar, né, normal, dirigente, presidente, nunca confirma esse tipo de coisa antes de estar assinado. É muito difícil isso acontecer. Ele inclusive disse que isso é responsabilidade do Mazuco, né? Que ele não se mete nas contratações, que é o Mazuco que decide, que mapeia o mercado. Então ele deu aquela desconversada sobre Antônio Valencia. E outro ponto importante também debatido foi a questão dos salários, né? O Vasco, que tinha conseguido colocar os salários em dia, agora está novamente com salários atrasados, porque venceu no último dia 20, né? Uma folha salarial, um mês de salário. Então hoje é dia 29, o Vasco está aí com 9 dias de salário atrasado. E foi perguntado sobre isso, né? Perguntaram para ele a questão dos salários e Alexandre Campelo afirmou que em uma semana deve realizar aí o pagamento dos salários de funcionários e jogadores. Então a gente vai ficar aqui na cobrança, né, esperando, analisando e acompanhando de perto se em uma semana, se até a próxima terça-feira, quarta-feira da semana que vem, o Vasco realmente coloca aí os salários em dia com jogadores e funcionários, porque isso é fundamental para ter um bom ambiente, um ambiente para poder se trabalhar, né? O salário tem que estar sendo pago rigorosamente em dia. Nesse mês atrasou, já temos 9 dias aí de atraso e o Alexandre Campelo prometeu que em uma semana os salários estarão pagos. E para encerrar aqui esse resumão da live do Alexandre Campelo ontem ao canal Atenção Vascaínos, o presidente disse que a meta do Vasco para o Campeonato Brasileiro é terminar no G6. Terminar entre os 6 primeiros da competição. Esse é o objetivo do Vasco, segundo Alexandre Campelo. Mas com esse time atual, senhor presidente Alexandre Campelo, não vai dar para terminar não, tem que se reforçar. Eu vi que você falou aí de reforços, né, que dá para trazer mais 2 ou 3, 2 reforços de peso, tem que trazer mesmo. Se trouxer mais aí 2 ou 3 peças, talvez dê para o Vasco realmente brigar na parte de cima da tabela, buscar uma pré-Libertadores, ficar ali no G6. Mas sem se reforçar com o elenco curto que a gente tem agora, é muito difícil. E eu quero saber a sua opinião aí do outro lado, você que está me assistindo, o que você achou da live ontem do Alexandre Campelo. Se você não assistiu, trouxe aqui o resumão, comente aí para mim também o que você achou.
e de tarde eu volto aqui pra gente conversar mais sobre o nosso Vasco da Gama. Valeu, tamo junto, deixa aí o seu like é importante, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, faça todas essas coisas aí que todo mundo pede no YouTube. Tamo junto, isso aqui é Vasco, saudações vascaínas, até a próxima.